Olá, eu sou o professor Rui Badaró e hoje estou com Eugênio Badaró. E juntos conversaremos no quarto Summit ESG, uma temática extremamente importante nos dias atuais. E é com grande satisfação que o escritório Badaró e De Luca recebe, nesta abertura do quarto Summit ESG, a quarta edição, no ano de 2026, um dos nomes mais relevantes neste momento para tratar da agenda de sustentabilidade no setor público brasileiro. Eugênio Badaró, meus caros, é um executivo que a literatura da gestão contemporânea classificaria, porque ainda não classificou, como um nexialista, um profissional capaz de conectar saberes aparentemente distantes e construir pontes onde outros veem fronteiras. Com mais de 2 décadas de experiência multifacetada, sua trajetória é um testemunho que a transição para uma economia sustentável exige, antes de tudo, a capacidade de dialogar entre mundos distintos, o setor público, a iniciativa privada e, por que não, a academia. Sua carreira iniciou-se nos corredores do alto escalão do setor financeiro brasileiro, tendo ocupado posições de liderança em instituições como o Banco Mercantil de São Paulo, o Banco Bozano Simonsen, o Banco Holandês Unido e a Bolsa de Mercadorias de São Paulo, além de atuar no comércio internacional de commodities agrícolas. Essa sólida formação em finanças e mercados regulados tornou-se, paradoxalmente, o alicerce de uma transição que poucos ousariam, a migração estratégica para a vanguarda da agenda ESG, da inovação disruptiva e da sustentabilidade. Atualmente, Eugênio Badaró ocupa uma posição de presidente do Comitê ESG da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, onde é reconhecido como pioneiro na construção do ESG público no Brasil. Sob sua liderança, a Bahia posicionou-se como protagonista nacional do tema, desenvolvendo um roadmap robusto para a aderência do Estado às premissas ambientais, sociais e de governança. E é de sua autoria o programa SDE Carbono Neutro, uma iniciativa inovadora para a mitigação e compensação de emissões de CO2 através de soluções baseadas na natureza, demonstrando que é possível conciliar desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental. Paralelamente à atuação pública, Eugênio é CEO e sócio fundador da B+, Inovação e Sustentabilidade, uma consultoria estratégica especializada na implementação da agenda ESG em organizações de todos os portes e segmentos. É consultor credenciado pelo Sebrae Nacional e seu reconhecimento já ultrapassou fronteiras nacionais. Badaró foi convidado a palestrar em Lisboa, Praga e por todo Portugal durante o mês da sustentabilidade por lá, consolidando-se como um palestrante internacional de referência. Não menos importante, sua contribuição na Prefeitura de Lauro Freitas, como coautor da Lei 1361 de 2009, como arcabouço jurídico da política ambiental integrada do município, além de colaborar na implantação do Conselho e Fundo Municipal do Meio Ambiente. Já na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, Badaró coordenou os projetos estratégicos Cidades Inteligentes Sustentáveis e Bahia Solar, contribuindo decisivamente para a mudança da matriz energética estadual. Neste evento, no nosso quarto Summit ESG, nós temos a honra de receber o Eugênio Badaró, que vai nos conduzir por um dos temas mais complexos, entendo, e estratégicos da transição energética global, as terras raras. Esses 17 elementos químicos essenciais para as tecnologias como veículos elétricos, turbinas eólicas, painéis solares e dispositivos eletrônicos tantos representam um verdadeiro, como já disse, paradoxo central da economia verde. São indispensáveis para a descarbonização do planeta, mas a sua extração gera impactos ambientais e sociais significativos. Como conciliar esse tema? Qual o papel do ordenamento jurídico na regulação dessa cadeia? Como o Brasil, detentor de uma das maiores reservas mundiais,
pode se posicionar estrategicamente nesse cenário? São essas algumas das questões que o nosso palestrante de hoje, o nosso estimado Eugênio Badaró, enfrentará com a profundidade e clareza que marcam a sua trajetória. Então, é com grata satisfação que, neste momento, sem mais delongas, passo a palavra ao querido Eugênio Badaró, que novamente soma com o escritório Badaró e De Luca para tornar real o quarto Summit ESG. Bem-vindo, Badaró. Obrigado, Rui, pelo convite mais uma vez, né? Participei do primeiro. Obrigado a todos que estão aqui contribuindo, nos ouvindo. E o tema realmente foi escolhido com muito carinho, mas também com muita responsabilidade diante da realidade que nós estamos vivendo. Falar de terras raras significa não é só flores, não é só o lado positivo. Existe um custo muito alto, tanto ambiental, além, logicamente, do próprio custo financeiro, e dos cuidados, né, que nós temos que ter. Muito bem, nós vamos verificar as sugestões da Agenda SD para fazer, para mitigar, para dar um certo controle a essa pauta, não só na exploração, mas principalmente no refino, no qual ainda nós estamos longe ainda de começar a operar. E tudo isso sob uma ótica muito importante de um setor que eu identifico como hoje o mais importante para resolver essa equação, esse dilema, esse paradoxo. Terras raras, diante do como fica a agenda SG, o papel, o lugar, o que o setor jurídico pode fazer. O setor jurídico, para mim, é o novo arquiteto, né, da economia verde. Através dele, processos de regulação, de due diligence, de cuidados sobre a coisa pública, passa por eles. Então, os advogados, os gestores, os operadores do direito, tanto a iniciativa privada quanto público, têm essa responsabilidade, como nós vamos ver amanhã. Essa palestra, na verdade, é um pouco diferente, é quase um misto de palestra, aula, né? A minha atenção está voltada a fornecer o conteúdo, né? Mas isso, como sempre, a gente faz isso de uma forma que sensibilize, estimule e multiplique o interesse de participar. Vai ser um total de 60 minutos no máximo, o público-alvo está inscrito, são senhores advogados, sênios, especialistas, SG, empresários de qualquer área e os players da mineração, né? Eu sou Eugênio Badaró, CEO, estou no quarto Summit, convidado pelo escritório de advocacia Badaró de Lucas, com muito prazer. Então, vamos começar a falar primeiro sobre o contexto, né? Como é que está o contexto hoje da terras raras? Panorama geral. Domínio chinês, que há décadas, na realidade, vem dominando, está na frente. O mundo ocidental acordou agora. E por que na China está na frente? Primeiro que eles tiveram a visão, depois que eles tiveram o poder de executar, principalmente a área de refino, que é extremamente impactante, com uma flexibilidade enorme, ou talvez nenhuma, da pauta do controle do licenciamento ambiental, das licenças sociais para operar. Por décadas, a China chegou a dominar 90% da produção global, não apenas da mineração, mas também do refino. O refino normalmente é muito caro, essencialmente é muito caro, é um processo caríssimo, né? Que, logicamente, ainda os países que ainda estão entrando agora, como até o próprio Estados Unidos, que está correndo atrás, questões de segurança, tanto é que as verbas de incentivo nos Estados Unidos são verbas do Ministério da Defesa. A gente está preocupado porque ficaram lá atrás, problemático do IMA, que as terras raras permitem que a China tenha essa liderança. A Austrália, que está muito bem, ela corre, é o único país ocidental, é o único país que fecha a cadeia de valor, exploração, refino no mundo hoje, além da China. E agora chegamos ao Brasil, né? O Brasil que tem uma promessa muito grande por conta da similaridade das suas terras raras. Parece muito com as que se encontram no sul da China. Elas são de argilas iônicas. É mais fácil a retirada, o manuseio. Não estão
tem muito pouca rocha dura para tirar, então o manuseio é mais rápido, mais barato. O processo de lixiviação para criar os concentrados para exportar, porque sim, os exportadores, os exploradores de terras raras, como nós, são meros exportadores de commodities, em forma de pedra, de barro, mas é um começo. E é extremamente, como está vendo aí no slide, é extremamente impactante. Cuidados tem que se haver, né? A Austrália, como eu te falei, é o país que hoje chega mais perto da China. Ela consegue fechar a cadeia de valor, né? A América do Norte, repetindo, ela busca chegar perto da equivalência da China, então está muito longe, são décadas de distância, para conseguir se equiparar, pelo menos a nível estratégico, né? A nível de diminuir a dependência. E o Brasil é um potencial energético. Quando a gente fala em terras raras, todo mundo acha, puxa, é o elixir da tecnologia, do smartphone, das usinas eólicas, do carro elétrico. Tudo bem, é isso. Mas o paradoxo, né, de como ela é retirada, a exploração, nos leva a observar e perguntar como fica a agenda SG, né, nesse panorama. E qual o papel do setor jurídico? Tudo isso nós vamos ver nessa jornada de alguns minutos, que eu acho que em 60 minutos a gente consegue. Falamos um pouco sobre o cenário global, o Brasil hoje é o foco, né? O paradoxo SG é a luta, o controle das tecnologias verdes diante do impacto que existe para produzir energia verde, os impactos na área de refino, que ainda não chegou ao Brasil, é um impacto extremamente poderoso, um impacto extremamente duro e difícil de controlar, mas é necessário fazer. O Brasil tem algumas tentativas, tem alguns processos sendo pesquisados por empresas mineiras, estatais, para tentar fazer isso mais longe ainda de ter um projeto, um prospecto pronto. E nós criamos um roadmap, né? Um roadmap SG, como nós podemos contribuir para a mitigação, para ter uma evolução, uma exploração e até um possível refino futuro com o menor dano possível. Sem dano, dano zero não existe, é ilusão. Tá? E tudo isso em cima do que eu mais me incentivou a construir essa palestra, esse momento de conversa com vocês, que é a legalidade jurídica, que é a segurança jurídica que o Poder Judiciário pode oferecer. E tudo começa aí com a tabela periódica. Lógico que aí é só uma parte, são mais de 100, aí tem poucos. Né? Nós sabemos que a terras raras é considerada a vitamina da economia moderna, mas também pode ser considerado também o veneno, né? Se não for bem tratado e bem cuidado. O monopólio hoje, como é que está hoje o tabuleiro, né, geopolítico? O monopólio é chinês, há décadas eles estão fazendo, né, fazendo essa exploração e o refino. Lá eles não têm preocupação em ter uma licença social, fazem e param. Vocês vão ver o que aconteceu lá no Batu, né? Os chineses usaram como depósitos de resíduos de terras raras no interior da Mongólia, que está sob controle chinês. Tá? As nossas terras, o que está acontecendo ainda no Brasil é que a exploração está sendo ainda feita com o capital estrangeiro. Não tem nenhuma empresa brasileira com capital nacional exclusivo. E as empresas australianas, principalmente as estrelas júniores, elas estão oferecendo, além de recursos, estão oferecendo também tecnologia de gestão. Quais são os plays do Brasil? Quem são os plays? Né? Como é que está? Como eu falei que é a disputa. A China, a Austrália, o Brasil, Estados Unidos e a Austrália. Sendo que os Estados Unidos não têm ainda a sua cadeia de valor fechada, como deveria estar. O Brasil é uma fronteira promissora e eu quero chegar a essa pergunta: quem está cavando no nosso quintal? Quem está cavando no nosso quintal? Tá? No Brasil, nós temos alguns plays, né, ocidentais em destaques. Terra Serra Verde, capital privado, internacional, estado de Goiás, Minaçu, Goiás, né?
ela está em operação ainda na fase um. É uma fase que a fase um pode se estender, pode ser ampliada ainda de passar para a fase 2, que seria o refino. E eles ainda não têm planta nem projeto para isso. São plantas de exploração extremamente bem feitas, bem cuidadas, mas isso não isenta de um possível grande risco, e principalmente de um greenwash, como nós vamos falar. O que ela produz lá? Grandes concentrados de terras raras para exportação e refino em outros países, ou seja, explorador de commodities. Tem também a Meteoric Resources, é capital australiano, tecnologia australiana. Ela está operando em Poços de Caldas, Minas Gerais, que também usa a mesma outra empresa, a Colossus também, Poços de Caldas, também ela explora, ela usa a mesma estratégia da Meteoric. Ela explora, quantifica, faz o conteúdo, o concentrado e exporta. Todos os modelos é explorar para exportar. Ninguém está refinando. O Chile contribui bastante aqui na América do Sul. O Chile está muito bem com a Clara, uma empresa chamada Clara Resources. É um capital canadense com chileno. Eles apostam muito forte em toda a formação, sua estrutura, seu planejamento na agenda decidir. A boa intenção deles é louvável. Né? Ele é muito focado nas argilas iônicas, né? Que tem muito aqui no Brasil. Né? Mas onde é que ela pega no. Onde é que ela está focando quando eu falo no SD? No problema ambiental, no cuidado, no modelo de recirculação do mineral. Investir, recircular o próprio mineral que está sendo extraído de lá. Eles estão querendo evitar resíduo para evitar, logicamente, impactar o meio ambiente no descarte do mesmo. Estão funcionando? Veremos a seguir. Vamos falar um pouco sobre uma análise detalhada desses plays e sua cadeia de valor. Não é? A cadeia de valor é explorar o minério, faz o primeiro processamento, cria um concentrado misto de terras raras. Esse produto é vendido e enviado para fora do Brasil. A etapa mais lucrativa, que é o refino, fica fora. Não estamos ainda nos beneficiando. É como as commodities de cacau, de onde eu sou oriundo, na região da Bahia, do café e de outras commodities que sofrem variação da bolsa. Hoje o cacau, por exemplo, está sendo manipulado, recebendo muito menos do que poderia receber, porque é um mercado variável e controlado pelo consumidor. Então, quem é que vai controlar o mercado de terras raras? As empresas de refino, não quem explora. Existe um elo faltante, é a conclusão que a gente chega, que é a mineração. Né? Nós concentramos, exportamos matéria-prima, o exterior cria valores com produtos extremamente utilizados. O chocolate, desculpa falar de chocolate, porque eu adoro depois que eu estou na região, na terra do chocolate. Como aqui nós fomos criados? Comendo doce de chocolate em forma de barra de chocolate. Aqueles chocolates maravilhosos, suíços, belgas, tinha 5, 6% de cacau. O resto era açúcar e outras coisas mais. E a gente adorava aquilo ali. Hoje aquilo é insuportável para o paladar de quem gosta de chocolate, aqui na Bahia. O chocolate hoje tem que ter um mínimo de 50%, 70% de concentração de cacau para fazer o bem que o cacau faz ao organismo. Então, isso mudou e obrigou as chocolateiras internacionais também a aumentarem a sua cota, a sua margem, a sua concentração do produto cacau em relação a isso. Então, isso se aplica também a qualquer tipo de cadeia de valor que apenas exporte, que tenha produtos, apenas meramente que compre commodities para poder processar e revender. Vai chegar por quanto, né? Esse produto do refino ao Brasil de volta? Com certeza vai ser muito, muito alto. Né? A conclusão é que nós chegamos que o Brasil hoje está atuando apenas na base da cadeia, né? Que é a exploração. É culpa do Brasil? Não, nós começamos agora. O Brasil é o país que, depois da China, oferece o maior potencial. É o segundo país com maior qualidade de terrários do planeta Terra. O mundo todo vai vir para cá. É hora de nós nos prepararmos para aproveitar essa riqueza, para não ganhar só um tostão, para nós aproveitarmos isso, transformar o refino
e com tecnologia, com diligência dupla, com recirculação, enfim, como nós vamos ver aqui, do processo produtivo, para evitar, logicamente, fuga de, para o meio ambiente, para o impacto, para a atmosfera, de das chuvas ácidas, por exemplo, da intoxicação dos gases, para que nós não possamos ganhar dinheiro com isso e aproveitar todo esse tesouro que o planeta, que o Brasil tem em ter um potencial tão grande de terras raras por conta disso. Eu sempre digo que o país que conseguir fechar essa cadeia de valor, esse ciclo, que é minerar, concentrar e refinar, ou seja, e aí produzir o imã e afins, terá uma vantagem estratégica imensa. O Brasil tem esse tesouro geológico. Agora, o desafio maior agora é tecnológico, financeiro e regulatório. Eu vou estar sempre, quando falar palavras que me remetam ao setor jurídico, parar e frisar: regulatório. O Brasil precisa de regulação, e aí entra o setor jurídico brasileiro para dar segurança jurídica, até para os investidores que vêm, porque nenhum investidor vem investir no Brasil, em qualquer outro país do mundo, se não tiver segurança jurídica. Você sabe qual é a coisa mais medrosa que existe no mundo? O dinheiro. O dinheiro, quando não sente segurança em algum lugar, ele vai embora, vai para outro lugar mais seguro. O investidor não vai colocar o dinheiro em negócios ou em país que não tem uma segurança jurídica, que não tem um marco regulatório. É isso que deve ser construído, né? Então, a gente chega à conclusão que, diante disso, é possível aplicar a agenda SD diante de uma realidade tão dura, tão agressiva. O SD não é, na realidade, um herói verde com pé de barro, um herói verde que vai produzir tecnologia de energia eólica, de carros elétricos e afins e tantos outros que ainda vão vir, mas o pé de barro está exatamente onde o que o que ela enfrenta, né? Qual cenário que ela enfrenta para produzir essa tecnologia. E vocês vão ver que muitas empresas, vamos ver daqui a pouco, vou mostrar a vocês, que muitas empresas hoje investem, né? Gastam uma fortuna no marketing para mostrar o produto final, o benefício, que é o carro elétrico, por exemplo, né? Para mascarar o dano ambiental que ela causa para poder produzir esse carro elétrico. Por isso, o investimento na prevenção, ele tem que ser também estar no planejamento estratégico. O SD tem que estar no planejamento estratégico das empresas, que aí existe, né? Eu afirmo como especialista que o setor de SD, o setor de terras raras, nesse setor, o SD não é apenas um diferencial. Ele é a condição de sobrevivência competitiva. Nenhum projeto sobrevive sem agenda SD no DNA, no planejamento desse projeto. Não vai conseguir recolher, vai conseguir conquistar, retirar em nenhum país do Ocidente a licença ambiental, a licença social para operar. Não no mundo ocidental, que onde isso são critérios. Eu esqueci de falar antes sobre outro play que está correndo bastante na Europa. Os suecos, uma sua estatal, está correndo de forma desesperada para conseguir terras raras para bancar as suas tecnologias de carros elétricos. Então, o mundo todo se mobilizou para isso. Só foi um adendo, tá? É, para se construir, para o SD funcionar, nós temos que estar atento ao que nós já conhecemos, ao grande fantasma do SD, que é o greenwash, né? E é muito fácil, não que essas empresas mineradoras de terras raras se estejam mal intencionadas, não, não acredito. São empresas sérias que estão aqui no Brasil, né? Como a Serra Verde e as outras que eu citei, né? Mas é muito sensível e o limiar entre a verdade e a narrativa é muito tênue. E ela tende a ter narrativas exageradas, ou seja, muitas vezes até mentirosas, onde a intencionalidade já é vendida como realidade. Então, o greenwash, ela ocorre quando, como eu te falei, uma empresa gasta muito mais dinheiro
no seu marketing para mostrar que é verde do que, na realidade, para apresentar soluções para mitigar, né? Existe, por exemplo, os plays, alguns plays ocidentais, a Lineage, a MP Materiais, eles estão sob enorme pressão dos investidores. Eles são bem intencionados e também dos reguladores, investidores e reguladores, que os sócios têm programas de ESG bem mais robustos. Eles estão sendo pressionados por isso, do que a média de todas as outras indústrias de mineração simples, comum, de outras coisas. Existe sim um esforço genuíno, eu acredito nisso, porque a falha, como eu disse, de uma ação de ESG, um greenwash, pode acabar com um projeto por conta disso. Na realidade, o greenwash é uma ferramenta de comunicação que precisa ser comunicada e vigiada de perto. Essa é uma primeira análise superficial. Falar mais sobre, entrar isso a fundo, nós vamos passar algumas horas falando. Por conta disso, vocês vão ter disponibilizado no mail aos clientes da escritório de advocacia Badaró de Luca, vai ser disponibilizado um relatório, uma análise setorial bem mais completa, que vai estar à disposição do mail que o Dr. Rui vai disponibilizar para os seus clientes, amigos e ao mail como um todo. É uma forma de completar isso de uma forma mais densa e para nós pensarmos juntos, né, o que nós podemos fazer por conta disso. Vamos mergulhar um pouquinho como é que eu posso provar o que eu estou dizendo. Vamos falar de alguns plays, como é que elas estão agindo. Vamos falar da Serra Verde, por exemplo, né? A Serra Verde, por já ser uma empresa já em operação, ela está operando, a estratégia dela, SD, tem que ser já declarada e não intencional. Ela tem que apresentar provas e não apenas promessas. Tem algumas empresas que estão na parte ainda aspiracional de promessas. A sua comunicação ESG se baseia em três pilares principais, que depois de apresentar as outras duas, eu vou citar quais são esses pilares. Eu vou para a empresa chilena agora, a Clara, né? Ela, a estratégia também já é uma estratégia declarada que ela já está operando. Ela colocou toda a sua estratégia, sua identidade em cima da agenda SD, em cima de uma suposta revolução da agenda SD. A bandeira dela é aquele método circular mineral, ou seja, de revestimento circular dos seus minérios, como foi colocado. E eles estão intencionalmente e se esforçando para isso. Eles estão conseguindo, podemos ver daqui a pouco, veremos daqui a pouco. Mas a Meteoric, por exemplo, ela tem também uma estratégia declarada, né? Ela ainda está em fase de declaração, tá? Mas ainda o SG dela é puramente aspiracional. Ela não tem isso testado ainda em campo, ela tem pilotos, ou seja, em pequena escala. A comunicação ainda está focada em promessas. Isso é muito perigoso, porque isso pode vender a imagem de uma empresa verde, uma empresa sustentável, sem ainda ser de fato, por conta disso. Lembra que eu falei dos três pilares que nós temos que observar? O primeiro é o principal, o pilar SD, que está focado na rastreabilidade, permitida pelo blockchain, a segurança operacional, idem, inovação tecnológica. O segundo pilar é o grau de aprofundamento, classificado de médio, pequeno, médio e grande, onde sistemas implementados são auditáveis ou não. É por aí que esses pilares são verificáveis. E o risco principal do greenwash é extremamente sofisticado, porque foca no produto final, lembra? O herói verde, e omite a responsabilidade do refino. Nesse caso, quando se fala em uma tecnologia apresentada verde, que já passou pelo refino, ele afeta toda a cadeia de valor. O que é cadeia de valor? É uma mão dupla, é uma mão de via dupla. O que é que acontece? A, a empresa exploradora aqui no Brasil, ela faz parte da base da cadeia de valor da indústria de refino fora do Brasil. Mas o inverso também é verdadeiro. A cadeia de valor do explorador do Brasil tem que levar em conta também o que está sendo da indústria de refino. Ela está fazendo o quê? A recirculação
o armazenamento dos seus resíduos, ela está estourando no meio ambiente ou está tendo cuidados adequados. É um processo de centenas e bilhões até de dólares, não é um investimento pequeno por conta disso. E a outra que eu falei, o outro greenwash, que é o técnico, que é apresentar uma tecnologia promissora, mas não ainda aprovada em escala, como já real. Isso gera um flagrante muito grande, né? Que é vender uma intenção SD como fato e não como uma característica presente. Isso é greenwash. E como é que nós podemos verificar tudo isso? Caramba, tudo é muito complexo, vale a pena? Se nós quisermos explorar as terras raras com responsabilidade, futuramente passar a refinar e com isso contribuir para não estourar de vez a pegada ecológica, a pegada humana, que já está estourada, levando o planeta Terra a empobrecer. O planeta Terra nos oferece 3,7 hectares de água, terra e solo para nos sustentar, cada um de nós, sem empobrecer. Mas isso já estourou. O Brasil já estourou isso 3,5 vezes. A Arábia Saudita, mais de 10. Então, daqui a pouco, no Brasil, não vamos precisar de dois planetas. Mas não existe dois planetas. Nós vamos começar a viver. Como é que ficam nossos filhos e netos? Eu acho importante falar isso para sensibilizar. Você sabe o que está acontecendo hoje com a pegada humana, a pegada ecológica, pode ser estourado de vez pelo falso manuseio, pela falta de cuidado do manuseio com as terras raras, dessa riqueza geológica que Deus, o universo, nos deu para o Brasil, o maior calote intergeracional da história da humanidade. Como? Nós não podemos pagar de, no modelo de economia linear que nós vivemos. Nós temos que circularizar a economia. Nós temos que criar alternativas para desenvolver sem impactar. Produzir e jogar fora. Fora onde? Não existe fora. E isso nos compromete a futuras gerações. Um planeta que nós devemos deixar para nossos filhos e netos deles. Eu me vergonho profundamente e, se quiserem saber, esse é o meu propósito de vida, é por isso que eu estou aqui. Por conta do sorriso das crianças, das minhas netas e de qualquer criança, seja ela de qualquer país. Quando a gente fala de SD, nós temos que falar de diligência dupla. Advogados são especialistas em due diligência. Tem que fazer. Essa imagem aí reflete bem um cenário verde, bonitinho, mas como sob o efeito de uma lupa aparece a realidade, né? Que essa realidade é necessária para ser apresentada aos investidores, até porque os investidores não são bobos. Para investir, eles vão querer ir a fundo investir se aquela região foi feita, entendeu? Foi feita avaliações corretas. Se aquilo ali é saudável para os investimentos que ele quer fazer. Se tem greenwash, se tiver greenwash, o dinheiro vai embora, sai correndo. Lembra que eu falei da coragem, entre aspas, do dinheiro? Como eu falei, o passivo oculto é o refino, que tem os quatro cavaleiros do Apocalipse. Eu achei interessante isso, falar dos resíduos tóxicos, como estão aqui, falar das emissões radioativas, falar do uso exagerado dos recursos, da poluição atmosférica. As consequências, falar um pouco, por exemplo, do efluentes ácidos e tóxicos. A chuva ácida é uma consequência imediata, extremamente danosa à saúde humana e à própria agricultura, não deixa de ser também saúde humana, porque vai comprometer o que nós vamos se alimentar. Os resíduos radioativos, que é um programa inegociável, não tem negociação com a parte radioativa. É o fator mais crítico e que diferencia terras raras dos outros tipos de minerações. Alguns, 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 alguns produtos, como monazítica e a batinazita, ela naturalmente contém produtos radioativos. Eu me lembrei muito da monazítica, porque da minha terra, Ilhéus do sul da Bahia, na Segunda Guerra Mundial, as nossas praias, que é cheia de areia monazítica, estavam sendo analisadas pelo governo norte-americano para produzir pólvora, por exemplo.
né? É o processo, vocês conhecem, é a lixiviação ácida, né? Que libera o tório, o urânio também, quando são dissolvidos, gerando esses problemas radioativos. O produto final são gerações de toneladas de resíduos radioativos. Eu falei também do consumo maciço do recurso, água e energia, que é gerado aqui, na extração. A quantidade de água utilizada para trabalhar o refino é uma estupidez. No momento que nós estamos falando de otimização dos recursos hídricos, nós já enfrentamos já o que se gasta hoje para refrigerar a inteligência artificial, né? Mas como é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar recirculação alternativas, por exemplo. E, logicamente, as emissões atmosféricas. Por isso que eu digo que o refino tem quatro cavaleiros do Apocalipse. Olha só que coisa horrível. Aqui é o Lago Bator, as terras raras e baratas, na zona de sacrifício, no interior da Mongólia, administrado pela China. A ironia que existe é que, se nós temos tecnologia barata, nós compramos um celular barato, nós temos hoje soluções baratas, é porque nós utilizamos soluções baratas de descarte. Isso gera essa ironia. Tecnologia mais barata porque nós utilizamos de forma irresponsável o meio ambiente para descartar por conta disso. Então, o refino é o problema central das terras raras. O que devemos fazer? Qual o caminho a seguir? Vamos fazer um roadmap. Nós sugerimos um roadmap, né? Com muito cuidado, muito carinho, mas que não tem nada inovador, mas tem que ser criterioso. Tem que ser um roadmap robusto, que atenda a essas etapas primeiro de criar uma dupla diligência bem robusta, isso é fundamental. Aí o setor jurídico entra muito forte, né? Vamos ter que investir no compliance ambiental com transparência. Vamos investir em tecnologia limpa, né? Adequado para que nós tenhamos finalmente um sistema produtivo, né? Que dê justificativa, que dê lógica da retórica à ação, transformando assim uma indústria, né, de forma circular, fazendo o que a gente consiga. Aqui é uma imagem bem interessante como a transparência é importante, como a due diligence é importante para contra o greenwash. Uma parede verde sendo estourada pelo um raio de transparência através, né, do blockchain. É uma arma definitiva contra o greenwash, a transparência e as tecnologias que aí existem. Mas é preciso sempre coragem de querer fazer. E aí entra vocês, entra o elo jurídico, né? Isso foi construído, na realidade, com esse carinho, né? Porque aí eu tenho até alguns slides que tem até texto, você vê que eu não escrevi nenhum deles, porque é importante falar sobre isso. Eu vejo o elo jurídico com os arquitetos da nova economia verde. Escrevi até errado ali, ó. Quieto, mas embaixo eu consertei. Vamos fazer uma pequena reflexão, né? Nesses últimos minutos, nós viajamos, na verdade, vou ler, e vocês também leiam, por favor. Nós viajamos das profundezas das geologias terras raras ao complexo tabuleiro da geopolítica global. Investigamos o paradoxo de sua mineração, o pesadelo ambiental do seu refino e, finalmente, nós desenhamos um ambicioso roadmap ESG para transformar essa indústria. Nós analisamos o que, o porquê e onde. E agora, nessa conclusão, nós voltaremos para a questão mais crítica de toda essa questão: como fazer? E a resposta inequívoca é o que? O como. É que sem o como é impossível, que o como é impossível sem a arquitetura, a vigilância, a medição do setor jurídico. A transição para uma economia de baixo carbono, pressionada por terras raras, não será possível por acaso.
Ela será sustentável por contrato, por regulação e por uma governança robusta. Comece, por favor, a se verem dentro desse contexto do setor jurídico. Os empresários também, porque o empresário que tem um bom lastro jurídico evita problemas no seu CPF, multas. A própria lei de licitações, 14.033, a nova, tem um parágrafo inteiro sobre sustentabilidade que tem que ser observado. Enfim, o setor jurídico não é um mero espectador de uma nova corrida do ouro. Ele é e deve ser seu principal arquiteto. Eu vejo enorme mercado de atuação para os operadores do direito. Eu convido vocês a refletirem. E onde é que o advogado entra, né, nessa atuação tridimensional? Arquiteto, guardião e mediador. Vamos ver. O advogado como arquiteto da regulação e da política pública. Eu abro aspas e digo que, em primeiro lugar, o arcabouço legal brasileiro atual não foi desenhado para desafio únicos da terras raras. Vocês sabem que não foi. Ele é genérico. Cabe aos advogados, como especialista, auxiliar o Estado a construir uma regulação moderna e específica. Fazer o quê? Um licenciamento ambiental estratégico, mostrando como criar um processo de licenciamento que seja rigoroso o suficiente para lidar com os resíduos radioativos e o uso intensivo de químicos, mas ágil bastante para não inviabilizar projetos estratégicos. Não pode burocratizar, senão não anda. Senão nós vamos perder a batalha. O capital vai vencer. Mas o capital e a sustentabilidade podem andar junto. Por isso que eu me apresento como um profissional nexialista, juntando, dando soluções para duas áreas. A resposta está em pareceres jurídicos bem fundamentados, que equilibre proteção ambiental à segurança jurídica para o investidor. Lembra, nós falamos sobre o critério principal que o investidor olha quando quer investir em algum lugar, em algum negócio. Vamos pensar em incentivos fiscais inteligentes? Como advogado tributarista e regulatórios, pode ajudar a desenhar políticas fiscais que recompensem o comportamento desejado? Por que não criar incentivos maiores para quem se compromete a construir uma refinaria no Brasil, mas internalizando a parte mais valiosa e complexa da cadeia, em vez de simplesmente exportar o minério bruto, uma commodity barata, e criar uma política mineral estratégica, definindo as terras raras como minerais estratégicos, precisa sair do papel e se transformar em políticas públicas eficazes. O setor jurídico é fundamental para traduzir a intenção geopolítica em instrumentos legais que fomentem a pesquisa, a exploração e a defesa desses recursos. Esse é a primeira pauta de como os advogados podem funcionar como arquitetos. Mas eu também usei falar que o advogado pode ser guardião dos contratos da governança. O G do SG, não pode? Eu abri aspas e digo que, em segundo lugar, se a regulação é a estrutura, os contratos são os tijolos. É no direito privado que as promessas SG se tornam obrigações verificáveis. Isso não é verdade? De novo, a dor de diligência em fusões e aquisições. Quando um fundo de investimento ou uma grande mineradora avalia a compra de um projeto de terras raras, a exigência dupla jurídica é a linha de defesa contra o greenwash. Eu diria que é a arma principal para se fazer isso. Estou comprando alho ou bugalho? Os acordos com a comunidade são sólidos, uma bomba relógio social. Nós vamos ter problemas com a sociedade local, vamos ter licença social, vamos perder o capital investido, porque se não houver licença social, mesmo depois instalado, o projeto vai fechar. A tecnologia verde prometida já foi auditada, palavra mágica, auditada. E depois o projeto financia os contratos de financiamento. Vocês sabem que os bancos financiadores globais não vão investir bilhões de dólares necessários sem garantias. A melhor garantia que um banco, que um banqueiro, que um investidor quer é: meu dinheiro está em um lugar seguro, está em um lugar regulado. Eu vejo dessa forma. Os advogados são responsáveis por redigir contrato de financiamento com cláusulas de vinculantes. Cláusulas que podem, por exemplo, aumentar a taxa de juros se a empresa falhar nas suas metas de reciclagem de água, o que exige auditoria independente como condição para a liberação de novas tranches de empréstimo. E ainda como guardião, eu falo dos contratos da cadeia de suprimento, essa é importantíssima, é mais vulnerável, combatendo a opacidade
O advogado pode desenhar contratos que exijam de ponta a ponta a implementação do sistema de rastreabilidade. Olha, o blockchain como passaporte digital, em blockchain que discutimos. A montadora na Europa só paga o fornecedor de imãs se o passaporte comprovar que o término veio de uma mina com licença e gestão de resíduos adequada. Isso é o SG na prática contratual. Entenderam a importância? É o setor jurídico que pode comandar essa evolução da economia verde. E aí eu falo do advogado como mediador. E é algo que vocês fazem muito bem, solucionar conflitos. Abrindo aspas, eu digo que, finalmente, não onde há grande investimento, investimento de alto impacto, o conflito é inevitável. E o papel do advogado é tanto reativo como positivo. Litígios ambientais, ações civis públicas, né? Para ser chamado a atuar na linha de frente, seja defendendo empresa contra ações judiciais, seja representando comunidades já impactadas, ou o próprio Ministério Público na busca de reparação de danos. Quanto custa reparar um dano para essas empresas que foram omissas no começo das suas operações? É muito mais barato, menor custo, começar certo do que corrigir. As multas são muito altas e pode viabilizar uma planta em operação. A arbitragem internacional, conflito entre investidor e estrangeiro, que existe, é um mercado que não é só nacional, trabalha tanto com capital estrangeiro quanto nacional, mais estrangeiro, e o Estado brasileiro sobre a mudança de regulação ambiental ou a cassação de licenças. As licenças podem ser cassadas e só podem ser resolvidas, né, em cima de arbitragem internacionais, onde o Poder Judiciário tem sua ação de protagonista. E vão prevenir conflitos. Né? Na realidade, a prevenção é o trabalho jurídico mais elegante. Né? Desenhar mecanismo de mediação e ouvidoria robusto dentro das empresas, nos acordos comunitários. Isso resolve e diminui muito os riscos de um litígio. Nós nos encontramos, na realidade, isso é uma contextualização em uma encruzilhada histórica. Eu convido a vocês a verem que nós podemos escolher ser mero exportador de terra vermelha barata, deixando lucro, tocando no dia para os outros. Já falamos nisso. Enquanto ficamos com passivo ambiental. Ou podemos escolher dominar toda a cadeia de valor de forma inteligente, responsável e, principalmente, sustentável. A diferença entre dois futuros será definida pela qualidade, pela sofisticação e pela coragem da nossa estrutura jurídica e dos profissionais que a operam. Isso é uma provocação. A mensagem que eu quero deixar para esse notável público hoje é essa. A nova economia de terras raras e da transição energética, os advogados não são apenas intérpretes da lei, são os autores, são os guardiões, em última análise, os arquitetos de um futuro mais próximo e justo. Vai dar trabalho, mas isso vocês sabem, estou acostumado a fazerem. A questão é se não é se o setor jurídico será importante, a questão é de como os senhores e senhoras, líderes dessa área, irão moldar esse futuro. E o trabalho começa agora. Eu quero agradecer, meu nome é Eugênio Badaró, e quero deixar essa mensagem, que a transição para a economia de baixo carbono não será sustentável por acaso. Ela será sustentável por contrato, por regulação e por uma governança robusta. O setor jurídico não é um espectador, é seu principal arquiteto. O futuro do Brasil, exportador, será de pedra ou de potência tecnológica? Vocês podem contribuir para essa resposta que está apresentada nessa imagem. Nós podemos exportar pedras ou ser uma potência tecnológica de alto valor. E com isso nós podemos criar um círculo virtuoso, onde a sustentabilidade global é o foco, onde investimentos estratégicos serão alocados para esse fim, para financiar tecnologias limpas nos locais também de refino, principalmente, e principalmente em cima da segurança jurídica que é necessário para que sustente tudo isso aí. Eu sou Eugênio Lacerre Borges Badaró, meu LinkedIn está aí, essa é minha empresa de consultoria. Eu trabalho com a Agenda SD, Smart City, e a experiência de muitos anos nessa área me ensinou uma coisa: a colocar o DNA da agenda ambiental, o SD, dentro da pura tecnicidade, da frieza, da tecnologia do Smart City.
Com isso, nós podemos construir não só uma cidade, mas também ambientes corporativos sustentáveis, equilibrados e, consequentemente, felizes. As Rap City, os ambientes corporativos felizes. Tudo isso interagindo essas duas inovações disruptivas. O SD, a Agenda SD, que é uma inovação disruptiva, com a Smart City. A gente criou um novo produto. Eu sou autor dessa tecnologia, desse desafio. Muito obrigado. É só isso que eu quero falar para vocês. Estimado Eugênio, digo desse desafio, não, dessa solução. É isso que você trouxe, efetivamente. Muitíssimo obrigado, Eugênio, por sua aula, uma verdadeira aula magna. Com calma, você construiu o conteúdo dessa exposição hoje sobre terras raras e sobre a atuação do jurídico, dos causídicos dentro da sustentabilidade de maneira magnífica, passeando do público para o privado e mostrando, dando exemplos e situando aqueles que queiram ingressar nessa área. Então, Eugênio, muitíssimo obrigado, por sua apresentação. Pelo andar da carruagem, você praticamente esgotou as possíveis perguntas aqui daqueles que acompanham o Quarto Summit SG. Então, nesse momento, eu quero simplesmente agradecê-lo pela aula, pela exposição, ficou claríssimo. Já deu um spoiler para nós, avisando que receberemos o relatório que será divulgado a todos aqueles que acompanham o Badaró e De Luca em suas redes sociais, bem como acompanham o evento Quarto Summit ESG. Então, são essas as minhas palavras. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite de estar conosco no Badaró e De Luca, por deflagrar, iniciar o evento Quarto Summit ESG, que ao longo deste ano contará ainda com mais de uma dezena de palestras até dezembro, e conto e contarei sempre com a tua magnífica, pela quarta vez, repito, hoje, palestra, exposição e por todo o teu apoio e incentivo. Muito obrigado, Eugênio. Palavras finais são tuas para encerrar este primeira conferência do Quarto Summit SG. Porque o agradecimento é recíproco, é uma honra. Eu fico muito feliz em ter um canal para poder expor um propósito de vida, algo que eu acredito e estou sempre atento ao que pode impactar negativamente o planeta Terra. Você viu que eu falei quando eu falei sobre a pegada humana, a pegada ecológica, eu sempre falo com um tom muito emotivo, porque isso é muito grave o que está acontecendo. Se nós não estamos detonando o planeta sem a mineração de terras raras, com o que nós estamos vendo hoje, isso pode explodir. Então, nós temos a obrigação e podemos. Que bom que o homem pensa, que bom que existem tecnologias. O que falta é vontade política, o que falta é responsabilidade empresarial, não sei de que estou faltando, para que a gente possa, as que já estão aí, estão comprometidas, é bom frisar isso, elas têm um enorme desafio, elas também estão aprendendo também junto com esse momento, mas as novas que chegarem, que já cheguem dentro de um contexto, né, de um planejamento estratégico, colocando o SG no corpo central, no DNA desse desafio. E aí nós vamos poder aproveitar. Agora, o refino é importante, porque senão nós vamos simplesmente exportar e ficar com passivo ambiental. Imagine o Brasil, daqui a algum tempo, se só exportar, ficar só buraco, buraco, buraco. É Obrigado pela verdade. atenção, muito obrigado, de coração. Obrigado, Eugênio, novamente. E você que acompanha o Quarto Summit SG, muito obrigado por sua participação. Até o próximo evento, não, mas até a próxima conferência, e contamos com a sua participação e divulgação. Compartilhe, curta, comente e não deixe de enviar perguntas aos nossos palestrantes ao longo do evento. Nós encaminharemos todas as dúvidas e questionamentos a cada um deles. Um grande abraço a todos e até o próximo Quarto Summit SG.